Fala aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um planejamento de mercado. Hoje nós vamos analisar os jogos, de domingo, dia 4 de maio de 2025. Deixei aqui para vocês, galera, 5 joguinhos, então vem aqui pro computador. Vamos começar aqui, galera, pelo primeiro jogo do dia aí, em ordem de horário, beleza? Vamos falar sobre Mainz contra Eintracht Frankfurt pela Liga da Alemanha. Esse jogo rola às 2h30 da tarde, pela rodada 32 do campeonato alemão. Galera, é um jogo que importa para as duas equipes. Deixa eu ver se isso aqui sobe. Não muito, né? Mas tá bom. Vamos lá, é o jogo que interessa para as duas equipes. Estamos na 32ª rodada, acaba na 34ª, então temos 9 pontos em disputa e é muito possível aqui que o Frankfurt ainda perca sua vaga na Liga dos Campeões. Então o que ele precisa fazer? Continuar vencendo. Tanto o Freiburg, que está aqui com 51 pontos, contra o Leipzig, ainda tem condições absurdas de chegar na Liga dos Campeões. O Mainz é um pouco mais difícil, mas Freiburg e Leipzig também pode assustar muito a equipe do Frankfurt nessa etapa final. Então, vencer é muito importante para manter essa vaga aí da Liga dos Campeões, que atualmente ele está na terceira colocação com 51 pontos. Só que o Mainz ainda quer brigar, galera, pelas competições europeias. Com 47 pontos, uma vitória pode colocar ele na briga aqui, jogando ele para a sexta colocação, tirando o Leipzig dessa vaga da Conference League. Quem sabe ele pode sonhar até um pouco mais alto com uma Europa League. Tudo também depende dele, precisa continuar vencendo e torcer, para os outros tropeçarem. Ainda mais agora que o Leipzig conseguiu empatar com o Bayern de Munique, empataram em 3-3, então é a oportunidade perfeita para o Mainz conseguir igualar aqui a quantidade de pontos com o Leipzig nessa tabela. Galera, uma coisa interessante aqui é que as duas equipes gostam muito de gols, Se a gente pegar aqui os últimos 4 confrontos entre eles, em 3 saiu mais de 1,5 gols. Somente nesse jogo aqui de janeiro de 2024 nós tivemos o jogo acabando por 1-0, e esse é um mercado que eu gosto muito, o mercado de gols. Se a gente pega a equipe do Mainz aqui em casa, galera, a gente vê isso muito bem. Os últimos 4 jogos do Mainz em casa como mandante, nos últimos 4 nós tivemos mais de 1,5 gols. Isso, se a gente pegar aqui o Frankfurt fora de casa, teve o jogo aqui contra o Augsburg que foi 0-0, que o Augsburg dentro de casa realmente é bem chato, amarrou o jogo, principalmente ali no segundo tempo. O Frankfurt tentou furar a defesa, mas não conseguiu, acabou 0-0. Só que os outros jogos aqui do Frankfurt também foram um jogo bem movimentado para gols, todos saíram mais de 1,5 gols. Se a gente pegar aqui, olha só, deixei aqui para vocês, o confronto entre eles, 2 confrontos para a gente analisar. Se liga nesse confronto aqui, um confronto na casa do Frankfurt, confronto direto entre os dois, onde acabou 3-1 para o Mainz. E detalhe, o Mainz venceu essa partida mesmo levando um cartão vermelho aqui no primeiro tempo. O primeiro gol nessa partida saiu aos 15 minutos, um gol contra. Só que aos 27, o Mainz amplia o jogo fazendo 2-0, o que deixa essa partida pegando fogo. Mesmo o Frankfurt pressionando bastante, Mainz precisou de somente alguns contra-ataques, poucas chegadas para abrir 2-0. E olha que o segundo gol que ele marcou já estava com 1 a menos dentro de campo. Então realmente toda hora buscava ali um contra-ataque sempre que podia. No segundo tempo nós tivemos um pouco mais de domínio também do Frankfurt, mas isso não foi o suficiente. Em mais uma escapada, o Mainz conseguiu abrir 3-0. E somente aos 75 minutos que o Frankfurt conseguiu abrir um gol ali, fechando 3-1 a partida. Um confronto muito bom para o mercado de gols. E galera, o que eu busco aqui nesse jogo é exatamente isso. São duas equipes que precisam muito do resultado, precisam pontuar, principalmente vencer. Então, se eu tenho um confronto 0-0, onde as duas equipes estão atacando, confronto lá e cá, eu quero buscar esse gol limite, lá no finalzinho do jogo. Ou um outro cenário é como esse aqui. Uma das equipes sai na frente, mas a outra tenta buscar, tenta diminuir o resultado ou buscar até mesmo uma virada. E a equipe que está na frente continua tentando contra-atacar. Tanto que aqui, mesmo o Mainz abrindo 2-0 de vantagem com 1 a menos, eles continuavam tentando contra-atacar, o que resultou até no terceiro gol do Mainz com 1 a menos em campo.
Então, se eu ver esse cenário de a equipe que está perdendo, tentando no desespero ali empatar, diminuir né, o prejuízo, e a equipe que está na frente tentando contra-atacar, eu também vou entrar no mercado de gols. Tivemos um outro exemplo aqui, galera, num jogo de 1-0. Esse jogo aqui ficou lá e cá, né, a partida todinha entre as duas equipes, né, que vão se enfrentar no domingo agora. E aos 72 minutos o Frankfurt conseguiu abrir o placar. Olha o mercado aí de gol limite, né? As duas equipes, né, batendo ali, um tentando atacar e o outro rebatendo, contra-atacando, um mercado muito bom, quer dizer, um jogo muito bom, e aí a linha de gol saiu lá no finalzinho, é o que eu quero buscar. O último jogo do Frankfurt fora de casa foi contra o penúltimo, né? O último foi contra o Augsburg, que acabou 0-0. Então é um confronto assim que não é muito interessante de analisar. Até, por mais que não tenha saído gol, o finalzinho de jogo ali deu Frankfurt tentando furar a defesa de qualquer jeito naquele segundo tempo, mas acabou não conseguindo. Mesmo que a gente buscasse ali um gol limite e não saísse, galera, no longo prazo, isso faz a gente sair lucrativo, porque a gente pega uma odd alta num confronto ali que possa ser que não saia em algumas vezes, mas no longo prazo, na maioria das vezes, acaba saindo e a gente acaba sendo lucrativo numa odd bem mais alta. Porque tá buscando um gol, né, no final da partida. Olha aqui esse jogo. O penúltimo jogo do Frankfurt fora de casa na Liga Alemã. Ele pegou o Werder Bremen. Galera, aos 28 minutos, o Werder Bremen conseguiu abrir o placar e saiu na frente. O que deixou o jogo maluco, né? O Frankfurt tentando ali empatar o jogo para diminuir esse prejuízo. E o Werder Bremen tentando contra-atacar. O segundo tempo começou e esse padrão continuou se repetindo. O Frankfurt tentava suas subidas, o Werder Bremen vinha e contra-atacava. O Frankfurt tentava e tomava o contra-ataque. Acabou que aos 84 minutos saiu o segundo gol da partida. Ou seja, foi uma partida muito boa aqui para buscar mais um golzinho. E como saiu aos 84 do segundo tempo, pô, deu para pegar com uma odd bem legal e é o que eu quero buscar, galera, em Mainz e Frankfurt. Partida 0-0, as duas equipes tentando buscar resultado, eu vou buscar o gol limite. Se uma das equipes estiverem na frente, a outra está tentando diminuir o prejuízo e quem está na frente está contra-atacando, eu também vou tentar buscar mais um golzinho nessa partida. Essa é a minha entrada, quero buscar gols aqui na Alemanha. O segundo jogo que eu trago aqui para vocês, galera, é entre Vasco da Gama contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo que rola às 4 horas da tarde, né? É a 7ª rodada do Brasileirão. Galera, no momento, o Palmeiras pega a segunda colocação aqui do Brasileiro. Em 6 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu até a última partida, foi contra o Bahia, né? Um gol no finalzinho ali do Bahia. Realmente foi praticamente uma zebra, né? Que o Palmeiras vinha muito bem ali naquele jogo contra o Bahia, só que o Bahia conseguiu achar um gol no finalzinho e faz parte. O Vasco da Gama vem na 12ª colocação. Galera, o Vascão em 6 jogos ganhou 2 partidas, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Vem oscilando bastante, porém o Vasco é o mandante. E como mandante, o Vasco vem muito bem. Em 3 jogos conseguiu vencer 2 partidas e empatou 1. Porém, galera, o Palmeiras fora de casa é o melhor visitante da competição. Foram 3 jogos disputados e 3 vitórias. Além disso, se a gente vir aqui no confronto entre eles, né? Se a gente pegar aqui de 2023 para cá, né? Até o mais recente, a gente vê aqui que teve um empate entre Vasco e Palmeiras. Só que depois nós tivemos aí 3 vitórias seguidas para o Palmeiras. Aqui não tem mistério, galera. O que eu quero aqui é ver um Palmeiras bem ofensivo. Um Palmeiras que vem para pressionar o Vasco. Vasco que tem jogo aí na Sul-Americana, né? Vai pegar o Puerto Cabello. E assim, o Vasco não está muito bem na Sul-Americana, precisa também concentrar um pouco lá, enquanto o Palmeiras está nadando de braçadas no seu grupo da Libertadores, pode então focar 100% aqui nesse jogo do Brasileirão. E o que eu quero é um Palmeiras pressionando, um Palmeiras jogando o Vasco contra as cordas, um Vasco não conseguindo sair. Se eu conseguir observar esse cenário, eu quero buscar a vitória para o Palmeiras. Porém, eu não quero buscar aqui nessa odd, né? Tá numa odd de 1,70, eu quero pegar uma odd bem melhor para o Palmeiras. Se eu ver o Palmeiras não sofrendo contra-ataques, pressionando, colocando o Vasco ali, né, contra as cordas, botando ele para jogar do meio para trás, aí sim eu quero buscar a vitória do Palmeiras, só que beirando ali uma odd 2 ou mais.
Isso já aconteceu, galera, se a gente pegar aqui, ó, os confrontos entre eles, olha aqui, ó, no dia 27 aí, né, de agosto de 2023, Palmeiras e Vasco se enfrentaram, foi na casa do Palmeiras. E olha só, Palmeiras conseguiu, né, dominar bem a partida, não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, começou até com uma odd de 1,38, mas o gol foi sair aos 65 minutos do segundo tempo. Então, dava para esperar um pouco aqui, nesse caso aqui foi uma pressão absurda, mas deu para esperar, né, para ter uma odd melhor, conforme a odd foi subindo, foi valorizando cada vez mais a entrada, e quem pegou aqui, ó, próximo aí dos 60 minutos, com certeza pegou uma vitória para o Palmeiras numa cotação muito legal. Qual é o problema dessa situação? É que pode acontecer justamente, né, como no jogo aqui entre as duas equipes, onde o Palmeiras ganhou por 1-0, começou até que bem o jogo, né? Só que o gol saiu aos 26 minutos, então muito provavelmente não deu tempo de pegar ali uma odd tão interessante e acabou minguando a operação. Só que, se isso acontecer, galera, paciência, parte para o próximo jogo, isso é normal. Só que o mais interessante aqui é que pode acontecer também um cenário onde o gol do Palmeiras saia no segundo tempo. Mas lembrando, se o Palmeiras estiver massacrando, pressionando bem o Vasco não conseguir sair, essa é a minha única condição para entrar na vitória para o Palmeiras. Eu preciso ver um Palmeiras realmente pressionando o Vasco, não deixando o Vasco jogar, até porque a gente sabe que o Verratti é bem chato na área, então contra-ataques aí do Vasco pode ser muito perigoso, principalmente o Vasco jogando dentro de casa. Você encontrou um Palmeiras pressionando, amassando ali o Vasco, não deixando o Vasco jogar. Tá com uma cotação interessante para a vitória do Palmeiras, que eu recomendaria aí 2 ou acima disso. Vale a pena buscar a vitória nesse cenário, beleza? E o terceiro jogo aqui que eu trago para vocês é do Sporting contra o Gil Vicente, jogo que vai rolar às 4h30 da tarde, jogo pela 32ª rodada, né, da Liga de Portugal, a Liga Portuguesa. Galera, agora o Sporting se encontra na segunda colocação. Tô gravando esse vídeo aqui no sabadão e o Benfica venceu a sua partida contra o Estoril por 2-1. Isso fez com que o Benfica pulasse para 78 pontos e chegasse na primeira colocação. Isso joga um pouquinho a pressão para o Sporting, né, que agora está com 75. Precisa vencer aí, né, a equipe do Gil Vicente para conseguir voltar para a primeira colocação. Galera, a equipe do Gil Vicente matematicamente ainda corre risco de cair na zona do rebaixamento. Só que assim é bem difícil, galera. Muito provavelmente aqui não vai acontecer. Eu acredito que o Gil Vicente já não briga por mais nada, porque realmente cair ali para a segunda divisão é bem difícil. O Farense, né, e até esse AFS aqui precisaria vencer todas as últimas 3 partidas e o Gil Vicente perder as últimas 3. Então é bem complicado disso acontecer. Também tem o Estrela Amadora que também precisaria vencer todas. Então o cenário mais normal aqui é que o Gil Vicente já não brigue por mais nada. Galera, se a gente pegar aqui os últimos confrontos, né, do Sporting contra o Gil Vicente, aos últimos 5 aqui, nós tivemos um empate entre os dois pela Liga, só que aí tivemos vitória do Sport, né, 3-1 e 4-0, depois novamente um empate na Liga e a vitória do Sporting ali pela Copa, né, pela Taça ali de Portugal. Galera, aqui não tem muito o que fazer, dentro de casa o Sporting é muito forte, joga aí com o seu torcedor, dentro de casa, se vocês puderem ver aqui, ó, em 15 jogos venceu 12, empatou somente 2 e só perdeu uma. Pega um Gil Vicente aí que fora de casa, em 15 jogos só ganhou 3 e empatou 4. Perderam 8 partidas, praticamente aí a metade dos jogos fora eles perderam. O que eu quero aqui é buscar a vitória para o Sport. Porém, na cotação atual aqui, galera, está pagando 1,14, uma odd bem esmagada, não é a cotação que eu procuro. Eu quero ver aqui o Sporting massacrando, igual o outro jogo que eu falei para vocês aqui. Quero ver o Sporting realmente em cima, colocando o Gil Vicente ali nas cordas, não deixando o Gil Vicente sair para jogar. Gil Vicente só rifando a bola, não tentando contra-atacar. Esse é um Sporting que eu quero ver. E lógico, quero torcer para que o gol demore a sair. Quanto mais tarde esse gol sair,
mais a odd do Sporting para vencer continua a subir, e aí eu pego muito mais valorizada. Quero buscar aqui uma cotação do Sporting a 1,90 ou mais, galera. Isso é muito difícil, com certeza. Esse gol pode sair logo ali no primeiro tempo e babar a operação, mas é uma coisa que eu vou tentar buscar, vou esperar e vou analisar, ver se esse cenário está se cumprindo. Porque a gente viu aqui que teve o confronto do Gil Vicente contra o Sporting que acabou empatado. Deixa eu pegar aqui... Esporte, por exemplo, aqui, ó, em dezembro de 2024, o jogo acabou 0-0 para eles. Claro que eu também não vi com o Sporting dentro de casa, né? Aqui, ó, dentro de casa, o Sporting já vem de 5 vitórias seguidas. Então, é mais um retrospecto aí bem interessante para a gente ver essa vitória do Sporting, mas eu quero pegar uma cotação melhor. Tô fora dessa cotação de 1,14 completamente esmagada aí para o Sporting. É o que eu vou buscar. Sporting pressionando, não deixando o Gil Vicente jogar, é vitória para o Sport com uma cotação aí de 1,90 ou mais. É o que eu vou tentar buscar para essa operação aí nesse jogo da Liga Portuguesa. O quarto jogo que eu trago aqui para vocês é o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, né? 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que rola às 6h30 da noite, galera. Flamengo é o atual líder, né, do Campeonato Brasileiro, 6 jogos, venceu 4 e empatou 2. A equipe que faz muito gol, né? 15 gols em 5 jogos, só sofreu 2 golzinhos aqui. Deixa eu até pegar aqui contra quem foi. Olha só, tomou um gol do Vitória, né? E teve um gol aí na primeira rodada que não tá aparecendo aqui. Mas beleza, depois a gente busca essa informação. Vai pegar o Cruzeiro, galera, que está na 6ª colocação. Cruzeiro que está vivendo uma crise aí com o Dudu, né? Conseguiu rescindir, mas foi assim, uma situação bem caótica para o Cruzeiro. Acabou também perdendo muito dinheiro aí, porque teve que pagar ali a rescisão de contrato do Dudu. Fora, né, vários os salários aí também que teve que pagar para um jogador que acabou não rendendo as expectativas, né, da equipe. Mas beleza, Cruzeiro em 6 jogos aí venceu 3 partidas, empatou uma e perdeu 2 jogos. Galera, dentro de casa, que é onde o Cruzeiro vai jogar, vem muito bem. Em 3 jogos o Cruzeiro conseguiu vencer os 3. É um ótimo mandante aí, o melhor mandante do campeonato, né, galera? É porque essas outras equipes aqui já tiveram 4 jogos. Só que vai pegar um Flamengo, galera, que de 3 jogos conseguiu vencer 2 e empatou uma. Foi um empate até mesmo contra o Vasco, que era um clássico, né? A Vitória conseguiu vencer do Vitória e conseguiu ganhar do Grêmio por 2-0. O empate foi contra o Vasco, clássico aí do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar aqui os últimos confrontos entre as duas equipes, galera, a gente vê aqui, ó, que nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias para o Flamengo e um empate. Então tivemos aí 3 vitórias seguidas para o Flamengo, que eu gosto sempre de analisar de 2023 para cá, como eu sempre falo com vocês. Então, além desse empate aqui em 1-1 entre Flamengo e Cruzeiro, nós vemos aí que o Flamengo vem de 3 vitórias seguidas contra o Cabuloso. Galera, por mais que o Cruzeiro seja um ótimo mandante, é inegável que o Flamengo tem um baita de um elenco, assim, recheado, de muito talento, muita qualidade técnica. E o que eu quero aqui é ver um Flamengo amassando. Do mesmo jeito que o Flamengo fez contra o Corinthians, do mesmo jeito que o Flamengo também fez contra o Juventude, eu quero ver isso. Do mesmo jeito também que o Flamengo fez contra o Botafogo da Paraíba. Olha aqui, esse aqui é o cenário ideal que eu busco. O Flamengo pressionou do início ao fim, mas não conseguiu marcar no começo. O gol do Flamengo, galera, foi acontecer aos 85 minutos. O Flamengo começou com uma odd de vitória de 1,20, acabou ali no final, antes de sair o gol, já estava com mais de 2. E eu consegui pegar esse golzinho aqui, entrei na vitória do Flamengo, quando estava já na cotação, acho que 1,95, se eu não me engano. Então peguei a vitória aqui do Flamengo com uma odd muito mais valorizada e é o que eu busco contra o Cruzeiro. Se eu encontrar o Flamengo pressionando o Cruzeiro ali, igual o jogo do Sport que eu falei, igual o jogo do Palmeiras contra o Vasco, é um Flamengo pressionando, engolindo o Cruzeiro ali, não deixando o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro não consegue contra-atacar, tenta sair ali a bola no tiro de meta, o Flamengo já tá ali em cima, mordendo, e claro, esse gol demorando a sair, eu entro na vitória do Flamengo. Galera, não entro nessa cotação aqui atual, está na cotação de 1,93 na Betano. Assim, é uma cotação já que está bem interessante, porque o Cruzeiro é um ótimo mandante. A gente viu que em 3 jogos no Brasileirão ganhou as 3. Então eu quero ver isso dentro de campo. Flamengo dentro de campo, dominando, não deixando o Cruzeiro jogar, aí eu busco a vitória, mas claro, eu quero pegar numa cotação acima de 2. Uma cotação bem mais valorizada.
Só que para isso tem que acontecer o cenário que eu falei. Eu não quero ver um Cruzeiro contra-atacando, um Cruzeiro conseguindo trocar passes, né, bater bola ali no meio-campo, assustando o Flamengo. Não quero. Quero um Flamengo engolindo ali, pressionando logo ali na saída de bola, igual a gente viu contra o Corinthians, por exemplo. Aí eu entro na vitória do Flamengo. E para fechar, galera, eu trago aqui para vocês Monterrey contra UNAM Pumas. Galera, esse aqui é os playoffs da Liga Mexicana. Vou te mostrar aqui no sorteio para você ver como é que funciona. Calma aí, aqui, deixa eu pegar aqui a tabela legalzinha para mostrar tudo aqui. Aí, beleza, olha só. Monterrey terminou na 7ª colocação da liga, o Pachuca terminou em 8º, Juarez em 9º e o UNAM Pumas em 10º. Aí como é que funciona? Foi um jogo mata-mata aqui de jogo único, beleza? Monterrey contra o Pachuca, o 7º contra o 8º. O vencedor desse confronto avançava aqui para a final dos playoffs, enquanto o perdedor desse confronto, que no caso foi o Monterrey, vinha jogar mais uma fase contra o vencedor entre Juarez e Pumas. O UNAM Pumas venceu por 2-1, então ele passou de fase e veio enfrentar o perdedor aqui, que foi o Monterrey. Aí sim, quem vencer esse confronto aqui vai para a final contra o Pachuca, e aí quem vencer vai ali para a disputa do título, né, da Liga Mexicana. É um pouco embolado, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Galera, como é um jogo de mata-mata, jogo único, o que eu espero aqui é um jogo desempatado. Se sai um gol ali no primeiro tempo ou no começo do segundo tempo, isso para mim é muito bom, porque a equipe que estiver perdendo está sendo eliminada. Automaticamente ela vai ter que buscar o resultado, ela vai ter que sair para o jogo, e conforme o tempo vai passando, o desespero vai aumentando. Isso torna o jogo muito aberto, principalmente se a equipe que estiver na frente tentar contra-atacar para ampliar o seu resultado. E aí é nesse cenário que eu entro para buscar gols. Isso aconteceu no jogo aí contra o Monterrey contra o Pachuca. Galera, vamos dar uma olhada aqui nesse jogo rapidinho. Se liga, nessa partida aqui o Monterrey é que saiu na frente. Olha só. Aos 51 minutos do segundo tempo, Monterrey faz 1-0, e aí começa o desespero. Pachuca tentando atacar, Pachuca tentando diminuir esse prejuízo, empatar o jogo, né? Que o empate poderia ir para os pênaltis. E aí o gol saiu aos 82 minutos, e eu peguei esse gol, peguei numa cotação muito boa, se eu não me engano ele perto da odd 2, consegui pegar esse gol, que foi o empate do Pachuca. Depois o Pachuca até virou, mas aí o que eu busco é isso, é o jogo começar e sair alguém sair na frente. A partir do momento que alguém sai na frente, o que está perdendo vai desesperar para tentar empatar o jogo, e eu quero que esteja vencendo tente contra-atacar. E aí nesse cenário eu entro para buscar um golzinho aqui nessa partida, né, entre Monterrey e o UNAM Pumas, né, jogo que vale aí a classificação para a final, para ver quem vai ir para a disputa do título. É isso que eu quero. Espero que você tenha gostado desse vídeo com mais um planejamento aí, né, de todas as operações que eu vou tentar fazer, baseada nos cenários que eu expliquei aqui para vocês. Nem todos vão dar para conseguir fazer, conseguir entrar, mas se a gente conseguir encontrar esse cenário, conseguir realizar a entrada, sempre vamos estar pegando uma odd muito boa, uma odd que no longo prazo vai deixar a gente sempre aí no lucro, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já está aparecendo aqui, ó, a logo do canal para vocês se inscreverem, para continuar acompanhando esse projeto. Vou deixar aqui mais um vídeo para vocês assistirem, beleza? Te vejo lá, tamo junto, valeu!